escolar, mas é um sentido que também tem que passar para o universo familiar, inclusive para que a educação integral se torne também uma das prioridades. Talvez, né? Jogando ideias aqui. Acho que o João Kleber que pediu para falar, mas posso só... Acho que só fazer um comentário pegando carona no Hamilton, porque quando a colega tinha feito a pergunta, eu tinha notado uma coisa muito parecida, assim, que é se é essa pergunta mesmo, né? Se é uma questão de trazer a escola para o século XXI, né? Se a gente está propondo que o ideal seja a gente estar sempre alinhado com o nosso próprio tempo, e assim, a gente pode discutir, mas acho que tem uma questão que a ação educativa, ela não sei se ela tem exatamente essa função, né, de preparar, porque o nosso tempo, na verdade, é um tempo muito móvel, né? Tem outros, enfim, tem um colega, inclusive, que tem trabalhado nesse sentido, né? O quanto, justamente, dar sentido à ação educativa passa por pensar a educação não como uma preparação para o próprio presente, mas como um exame em comum do nosso passado, né? No sentido da gente conseguir dar sentido para aquilo que nos passa, porque não é que o presente é absolutamente transparente e, portanto, se a gente disser, né, vamos transformar a escola, fazer com que ela esteja atualizada para o século XXI, a gente vai ter clareza de qual vai ser o papel, o sentido, o objetivo dela, porque, enfim, o que é o século XXI, que acabou de começar, e a gente não tem a menor ideia, né? Inclusive, é uma confusão completa, a gente não consegue ter clareza de exatamente para onde a gente vai, a gente mal consegue aquilatar o que a gente tem perdido, né? Então, acho que tem talvez uma questão que é o que é uma escola contemporânea. Contemporânea não no sentido de que ela está alinhada às necessidades do presente, mas no sentido de que ela comporta uma reflexão sobre aquilo que nos passa, né? E aí é muito nessa... acho que a pergunta talvez seja essa mesmo. Como dar sentido para o que ocorre na escola, né? E eu acho que isso que o Hamilton falou é interessante, quando ele diz que esse sentido não pode ser dado só pela escola, mas tem que ser dado nesse diálogo com as famílias, porque uma das grandes injustiças, por assim dizer, da escola, quando ela trabalha com a ideia de um aluno ideal, que ela pressupõe que aquele aluno está preparado para aquilo que acontece dentro da escola, é que quem dá esse sentido para a escola são, por exemplo, as classes médias, são né, justamente aqueles que têm na escola um lugar para manutenção do seu... Né, tem ali todo um conjunto de experiências que fazem com que a escola tenha um sentido quase que autoevidente, né? E uma das grandes injustiças é que, quando você estrutura as relações escolares de uma maneira semelhante, esperando esse aluno, você obriga esse aluno, que às vezes vem de uma família que não tem essa cultura escolar, a dar sentido para aquilo que acontece na escola, às vezes sozinho, né? E os alunos que vão ficando, a gente vai percebendo, não é que eles conseguem dar sentido para a escola, eles conseguem aprender a se encaixar naqueles 27 adjetivos do que é um bom aluno, que não dá trabalho, que consegue ficar lá dentro, né? Não necessariamente aprendendo alguma coisa. Então, era só, na verdade, esse parênteses, né, porque eu acho que essa questão da produção dos significados, mas da produção coletiva de significados, que foi tão forte na mesa, né, na mesa do primeiro encontro, é isso que, de fato, acho que... mas isso passa pelo reconhecimento da vulnerabilidade da escola, né? Então, acho que a gente... Mas cadê o João Kleber agora? Desculpa. Só para continuar o diálogo aqui, eu estava no grupo dos tímidos, mas a questão desse levantamento... Se é possível, por exemplo, uma educação no século XXI, no XX ou no XIX, que não considere o seu território, como se pudesse ter uma escola ideal que desce, né, vem do céu e pousa ali e aí desconsidera. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa diretoria regional e aí a gente conseguiu juntar alguns dados. É uma coisa que talvez até no Fundamentos 2, né, Fabiana, a gente possa... Mas dados do IDEB, não que eu concorde com o IDEB, com a avaliação externa, não, mas é a métrica institucional e a gente quis partir dela. O índice, número de crianças no Bolsa Família, que me dava um índice de vulnerabilidade social, pelo menos nos critérios. Quantas crianças com deficiência, que tipo de deficiência? Eu falei para a Sônia, a gente não tinha o dado do número, do grau de envolvimento da comunidade, da escola com o tráfico, sabe, se entrou ou não. Mas eu tinha, por exemplo, qual a demanda por segurança que as escolas faziam. Então, quais escolas demandam ter viatura
diariamente para garantir segurança, sabe? Então, são elementos que permitiam... A Adriana já saiu, que pena, mas hoje a gente já depara ainda com mais um grau de diversidade nas escolas. As crianças que falam outras línguas, né, os imigrantes, em algumas escolas, esse número já superou o número de crianças de origem portuguesa. Então, assim, é uma complexidade muito grande. E, assim, aí 2 elementos. Uma quando o professor não está contextualizado nesse perfil do aluno, no seu próprio, né, quando ele não está entendendo a sua própria condição, identidade. Eu sou esse aluno que vocês falaram. Saí da escola da periferia, do Itaim Paulista, fui para a escola mais central, em São Miguel, que já não era tão central, né, para poder estudar, mas, enfim, eu sou isso aí. E voltei para a escola pública. Mas, só que tem professores que a gente vê que voltam como se eles não fossem... passa pela USP e volta transformado, né, ele já não é mais... E aí eu imagino o grau de loucura. Aí, quando você estava falando de autoavaliação, eu falava, não, é quase psicanalítico mesmo. Não é tão sim a questão. Mas a educação integral a gente via como uma chave de tentar trazer o território para dentro da escola. Um primeiro movimento era pensar a própria escola com outras disciplinas, né? No São Paulo Integral, que o Joamir citou, os professores inventaram mais de 200 novos projetos que viravam aulas, né? Viravam disciplinas, que eles não davam mais o nome de português e matemática, viraram outras coisas, né? Enfim, mas, do outro lado, quando as escolas começaram a fazer um movimento para o território, acho que o TCA é e aí eu entendo que a escola aprende na relação, né? Estou tentando saber, escola nós enquanto indivíduo, mas a escola enquanto instituição. Então, uma instituição, quando se comunica e conversa com o seu território, ela aprende mais que um cara que só conversa consigo mesmo, né? Eu digo, o mesmo processo relacional. E, então, acho que um pouco da importância Agora, tem uma terceira provocação aqui, que é a falta, às vezes, do elemento das chaves de análise na própria escola está apropriada, porque são dados que a gente, em tese, todo o PPP da escola faz esse seu levantamento. Mas eles não fazem o levantamento, não tem dificuldade de fazer isso ao longo do tempo e na relação com as demais, né? Que aí, às vezes, a pesquisa externa que vai trazer. E aí a gente precisa, eu acho que um pouco essa formação ajuda nessas, que é o elemento positivo. Acho que não dá para responder lá a pergunta da Adriana, né, que ela falou de qual é a solução, mas são alguns elementos que talvez ajudem nessa provocação. Porque um professor mais empoderado desse saber é diferente de um professor que acha que a base nacional comum possa ser encaixada diretamente, né? Quase como um chip no cérebro diretamente do aluno ou dele mesmo, não sei. Sempre um desafio, né? Não, é sempre um desafio. Mas vamos lá. Não, eu acho que são super importantes essas provocações e eu concordo com elas. Talvez eu vá por um outro caminho para tentar dar algumas questões, porque, enfim, eu tive a oportunidade também de fazer pesquisa com as diretorias regionais de ensino, e a gente sabe que de fato, muitas delas têm se esforçado para conhecer o território. De fato, existe, às vezes, uma dificuldade de operacionalizar ou de produzir, novamente, sentido sobre os dados que elas têm recolhido, né? E numa dessas inclusive formações que eu acabei dando em algumas diretorias regionais de ensino, apareceu um tema que era desse levantamento do território e de que as escolas tinham uma dificuldade bastante grande, porque, enfim, a síntese era: o território é violento e a escola tem que lidar com um conjunto de violências, né? E aí o aluno é violento, e aí virou uma pasteurização da ideia de violência, que aí as crianças na educação infantil também eram violentas, e aí tudo se classificava muito numa perspectiva da violência, né? Aí o bebê que mordia o outro, não, porque essa criança ela já tem traço de violência, e um pouco que é das emergências, e aquilo foi um pouco pasteurizando, né? E aí a proposta foi, por isso, de produzir sentidos, e uma proposta da nossa formação foi deslocar
a interpretação dessas ações de atos de violência para atos de incivilidade. E o que nós entendemos? Fizemos lá entender o que poderia ser considerado como incivilidade. E aí veio numa síntese, assim, só jogando, que, por exemplo, a falta de educação, né, naquele sentido mais do senso comum de falta de educação, era incivilidade. Então, a gente conseguiu estabelecer uma diferenciação entre violência e incivilidade. E dizer assim, bem, como que a gente, então, reage diante de violências e incivilidades? E aí a gente chegou, num trabalho conjunto com os professores, numa das DREs, numa coisa bastante bacana, que eu acho que pode, nesse exemplo, dar pistas. Bem, de maneira geral, a violência a gente coíbe, reprime, né? A gente dá uma resposta, inclusive, muitas vezes punitiva. E a incivilidade ela requer um ato educativo, um ato pedagógico. Então, o deslocamento... E aí foi esse exercício de pegar práticas que todo mundo considerava daquelas crianças como violentas e separar em duas caixinhas como exercício. O que seria violência e o que era incivilidade. Isso deu uma nova lente, uma nova dimensão de trabalho. Bem, se eu encaro isso que eu via como violência, como incivilidade, né, como uma falta, muito entre aspas, né, como uma falta de educação, então o que se espera diante desse ato é uma prática pedagógica, é uma prática educativa. Estou esgarçando os termos, é muito ruim, mas é porque funcionou lá, né? Eu acho que é um pouco para a gente entender isso. Então, assim, foi um ato de incivilidade daquela criança. Então, se ela está com aquele ato de incivilidade, ela precisa de uma ação pedagógica, não de uma ação de coerção para um ato de violência. Então, estou trazendo esse exemplo porque, às vezes, e esse é um exercício que é difícil de se fazer, mas que também, ao mesmo tempo, ele é possível, de tentar ir deslocando, de construindo sentidos, muitas vezes, e fazendo esses rompimentos com paradigmas, até do ponto de vista conceituais, né? Não sei, eu também trago isso para a provocação e esse exemplo, né? O simples exercício de separar a violência de incivilidade mudou a perspectiva de ação pedagógica diante dos mesmos atos, né? Que é aquela relação que eu estava dizendo, que é de um outro movimento que se faz. Mudar do sujeito perigoso para o sujeito em perigo. O sujeito em perigoso, a gente se protege dele, o sujeito em perigo, a gente ajuda. Então, isso, de alguma maneira, vai dando também condições para a gente produzir novos sentidos sobre as nossas ações. Não sei se eu contemplei a provocação. Achei um pouco estranho incivilidade. Né? Fiquei pensando no termo. Mas, enfim, eu não vou me alongar, é mais para tentar falar um pouquinho sobre as questões que você levantou. Também acho bastante estranho uma escola que não dialoga com o território. Mas, infelizmente, na prática, a gente observa que há uma barreira, né? E aí acredito que o que a gente tenha feito hoje, com todas as colocações que foram feitas e as tentativas de pensar um pouco melhor sobre isso, é tentar propor a própria perspectiva da educação integral. É uma maneira de tentar romper, né, com essa barreira. A politização, como eu mencionei, seria uma das grandes maneiras também de você possibilitar o rompimento dessas barreiras, o conhecimento de si por parte dos professores, seja ele agora psicanalítico ou sociológico, né? Mas continuo pendendo para a parte sociológica. E eu acredito que sim, o que a gente tem discutido aqui e o que o Fórum faz e o que os encontros de formação, enfim, deveriam tentar sempre ter como objetivos é a gente tentar romper com essas barreiras para poder chegar, enfim, algum dia na ruptura proposta, né? Como é que a gente sai dessa escola do século XIX, né? Que tem a idealização. Que significados nós vamos produzir? Né? Então, é mais um pouco para dar uma sintetizada e tentar chegar nas questões que você colocou. Só para fazer um esclarecimento, Gil, essa coisa da incivilidade a gente não criou, não. Isso daí, eu não vou me lembrar agora, mas tem um texto do Bernard Chalot que ele faz uma distinção entre violência, incivilidade e indisciplina. E esse texto foi um texto que serviu de base para a gente fazer a discussão. Ele é um texto curtinho, eu não me lembro a referência, mas eu vou trazer. E aí tinha um pouco assim, né, essa coisa da violência dentro de...
que eram coisas mais brutais, enfim, da coisa da violência, a incivilidade, como se fossem pequenas falhas do processo educativo da pessoa, e a indisciplina seriam os desajustes às regras escolares. Então, quando você coloca as coisas nesses lugares, elas vão orientando a ação. Não inventei, não. Obrigada. Nossa, gente. Tá bom, gente, acho que, além do fato de que daqui a 5 minutos a gente tem que entregar a sala, acho que a gente pode, né, por uma questão assim de exaustão e de né, uma questão prática, queria então, em nome tanto da Escola do Parlamento quanto do Fórum, agradecer muito a presença de vocês, e agora nos encontramos em agosto. Eu não vou lembrar exatamente, 30 de agosto? Não, 20 é 28, mas 21 de agosto nos encontramos. E eu vou ver, acho que a gente tem condições de fazer isso, porque tem uma lista de e-mail, né? Mas acho que a gente vai tentar criar uma pasta, tipo um drive, alguma coisa, para poder dar acesso aos textos que vão sendo mencionados, aos slides, se as pessoas que apresentarem liberarem, que eu acho que também facilita, né, depois a retomada. Então, muito obrigada, boa noite e boas férias. Estamos às vésperas.